A gente sabe que a família Watterson geralmente nunca tem tempo para tirar férias. Sempre que tem um foco em cada um, ou o Gumball e o Darwin estão estudando, ou a Nicole tá no trabalho, ou o Ricardo tá só sendo o Ricardo. Então é muito raro eles saírem de férias, só que mesmo sendo raro, quando eles conseguem fazer isso, ainda por cima não tem um minuto de paz. Porque teve uma vez que eles pensaram em viajar, mas acabaram parando em um lugar que parecia até um filme de terror. É hora do jantar! E se você curte conteúdo de desenho, vê se você está inscrito no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa com Gumball, Darwin e Anaís contando histórias de terror no carro. E o Gumball começou com uma história tão sinistra que deixou até o Ricardo com medo. Aquela vaga pelo deserto se alimentando de estranhos perdidos. Enquanto eles estavam viajando, uma coisa que vale ressaltar é que o Ricardo estava usando o aquecedor do carro para fritar marshmallow. E lembre-se disso porque vai ser relevante daqui a pouco. Porque enquanto isso, agora era a vez da Anaís contar a história dela. Uma vez uma caminhonete que seguiu um homem por horas e horas em uma estrada vazia. Quando a caminhonete chegou ao lado, o homem percebeu que não tinha motorista. E depois que a Anaís contou essa história, o Ricardo queria participar também. Então chegou a vez dele que digamos que a história do Ricardo não dava medo nenhum. Ele entrou e não achou nada, só uma geladeira. Lentamente ele abriu a porta e viu que a geladeira estava vazia! Claro que ninguém ficaria com medo, porque no fim das contas, ninguém se importa tanto com a geladeira vazia como o Ricardo. Então foi quando a Nicole resolveu participar, só que a história dela só adultos entenderiam. Ela contou uma história de que trabalhar e fazer hora extra só que sem ser remunerado é um pesadelo. Então a Anaís ficou zoando porque a Nicole não sabe contar a história. E o Darwin ainda complementou pra ela ficar de boa, porque no fim das contas, ela não tem culpa de estar ficando chata porque ela é velhinha. Então a Nicole ouvindo isso, ela não poderia deixar barato. Então ela resolveu contar uma história que seria de arrepiar. Ela falou sobre uma família que estava viajando igual eles ali que estava tirando uma férias. Só que no meio do caminho o carro deu problema. Então o velho sem dente que trabalhava em um posto de gasolina acabou oferecendo ajuda para eles. E eles poderiam passar a noite para ficar pro jantar. Só que o que essa família não sabia é que na verdade o jantar era eles. Isso foi o suficiente para assustar as crianças. E para completar a Nicole, ela fingiu ali que o carro quebrou no meio da estrada só para dar um sustinho a mais neles. Quem é a chata agora? O lance é que vocês lembram que eu tinha falado pra reparar no Ricardo que ele tava usando o carro como aquecedor pra fritar o marshmallow? Então, não era fingimento, porque basicamente o carro acabou quebrando mesmo ali no meio da estrada. Porque o Ricardo colocou o marshmallow ali na frente achando que era o porta-malas. E por conta disso, claramente danificou o motor. Ricardo, por que o motor do carro está cheio de marshmallows? Nicole, você está falando da mala da frente? Ou seja, ele estragou tudo. O que as crianças ficaram com muito medo porque estava acontecendo exatamente como foi na história. E a oficina mais próxima ficava a quilômetros de distância. Então Nicole mandou o Ricardo procurar ajuda e ele teve que ir. Só que passou várias horas e ele voltou desidratado. Afinal de contas, eles estão ali no meio do deserto. Então provavelmente ele fala que tinha alguma coisa errada com a bússola porque ela parecia quebrada. Só que quando ele mostra aquilo, na verdade não era uma bússola, e sim um relógio. Uma coisa errada com a bússola. Ricardo, deixa eu ver. Isso é um relógio, você andou em círculos por 12 horas. Todo mundo ali estava seco porque estavam no meio do nada e com sede. E foi então que apareceu um cara estranho para ajudar eles. Então o Darwin fala para não se preocuparem, porque aquele cara tinha dente na boca. E o cara da história não tinha dentes, então não tinha como eles serem comidos, sabe? Como ele só tinha um dente na boca, então tava tranquilo. Só que o problema é que aquele cara, ele fala que não tinha sinal naquela área. Então eles poderiam passar a noite na casa dele, para procurarem ajuda pela manhã, porque já tava escurecendo. Até porque no fim das contas, ele não queria perder o jantar. E foi então que aconteceu uma coisa bizarra, porque um único dente que ele tinha na boca caiu, então agora ele tava parecendo o cara da história. E foi o motivo para eles entrarem em pânico. Tá bom, agora ele é desdentado. Entrem em pânico. Só que de qualquer forma esse cara acabou ajudando eles a empurrar o carro para onde ele morava. O engraçado é que as crianças ficaram encarando ele. Afinal, o Gumball, Darwin e a Anaís não confiavam naquele cara. Crianças, parem de encarar ele. Mas mãe, eu quero da história. Deixa de ser bobo. Então a Nicole só fala pra eles ficarem de boa, porque aquela história foi ela que inventou. Não é porque ele é ascendente que ele é uma pessoa ruim como da história. Só que ela fala que ficaria surpresa se ele morasse em um posto de gasolina. Porque seria igual da história que ela contou, só que por coincidência, esse cara também mora em um posto de gasolina. Enfim, eu ficaria surpresa se acabássemos num posto de gasolina abandonado e... Ai, quem diria, olha... Posto de gasolina. Então, como eles estavam muito nervosos, o Gumball e o Darwin, a Nicole fala pra eles andarem por aí pra espairecer a cabeça. Porque tudo aquilo que estava acontecendo era só uma coincidência. Mas claramente o Gumball e o Darwin não conseguiram fazer isso tranquilamente. Não tô gostando nadinha. Nem eu. Olho nas costas. Melhorou bastante.
bastante. E foi então que chegaram na casa daquele cara e viram um monte de coisa bizarra, porque ele tinha muitos animais empalhados. E foi engraçado porque eles toparam com a mãe dele, que ela já era uma senhora bem velhinha, que eles acabaram pensando que ela também foi empalhada por ele. A forma como ela tava, eles pensaram que ele empalhou a própria mãe. Ele empalhou todos os bichos e a mãe! Essa eu confesso que foi bem engraçada. Então eles voltam pro carro correndo porque eles queriam ir embora depois de ver aquilo. Afinal, tudo ali era muito estranho, sabe? Só que a Nicole fala que não tinha como eles irem embora nem se eles quisessem. Porque aquele cara não sabe consertar carros, então eles estavam presos ali. Só que ela fala que tinha uma notícia que pro Gumball com certeza era uma péssima notícia. Mas a boa notícia é que ele falou que a gente pode ficar pra jantar. Dá pra vocês pararem de gritar a cada 5 minutos? E a Anaís acabou zoando o Gumball e o Davi porque eles estavam sendo paranoicos demais. Só que aquele cara falou uma coisa tão estranha que até ela ficou com medo. Você tem um cérebro grande pro seu tamanho. Gosto disso. A gente tem que ir embora daqui agora! Então a Nicole só fala que ela só tem férias 5 dias por ano. E nada ia estragar essas férias pra ela. Principalmente porque já estressaram muito ela nas últimas férias. Então a Nicole, ela só agradeceu pela hospitalidade e pede pra avisar quando o jantar estiver pronto. Que o cara fala de um jeito que fica tudo mais sinistro ainda. Não se preocupe, vão ser os primeiros a saber. Então depois disso, eles amarraram uma barraca ali no quintal pra poderem passar a noite ali mesmo. Que a Nicole, ela tava tentando animar a família, mas tava difícil, porque todo mundo tava com medo da situação. Se você está feliz, bata palmas. E eu achei engraçado que a Nicole acabou falando porque ela não acreditava que eles estavam com medo daquele lugar. Só que ela fala de uma forma tão engraçada que ela tem medo sim, só que ela não admite. Que um velho horroroso mora numa casa sinistra, em pleno meio do nada, com a mãe dele e com um monte de animais empalhados. Ela concorda com as crianças sem perceber. Depois que a Nicole falou tudo aquilo, apareceu aquele cara encarando a barraca deles. E ele tinha feito 5 buracos perto da barraca. E ainda por cima, ele estava segurando uma serra. E quando ele falou que era hora do jantar, eles começaram a correr. E foi então que apareceu aquela senhora e disse que fez pizza. Ou seja, eles interpretaram tudo errado. Prontinho, minha gente! Vamos comer! Eles não gostam de pizza? Então ele saiu correndo atrás deles, que a Nicole, ela ainda estava muito surpresa porque aquela história foi ela que inventou. E a próxima vez que inventar uma história dessas que vira realidade, inventa um maluco vegetariano que mora numa delegacia bem iluminada. Só que eles chegam até a estrada e tentam pedir ajuda. Só que eles tomaram um susto porque eles pensaram que aquele carro estava andando sozinho. Ainda por cima tinha uma geladeira vazia, igual a história que o Ricardo contou. Querem uma carona? Ah, a geladeira está vazia! Só que na verdade o cara que era baixinho, então não dava pra ver ele, sabe? Só quando ele abriu a porta que deu pra ver. No final eles correram à toa, porque eles poderiam ter pego carona. Então aquele cara sinistro continuou perseguindo eles. Olá! Hora de jantar! Então depois disso eles se separam porque cada um correu pra um canto, só que o Gumball acabou topando com o Davin. E a Anaís, ela esbarrou com o Ricardo, só que como ele caiu na lama, ele tava diferente, então ela não reconheceu ele. Então ela tomou um susto e deu uma surra no Ricardo sem querer. Pai, me desculpa! Só que eles correram em círculo e acabaram parando na mesma barraca. E eles caíram naquele buraco e foi então que aquele cara explicou. Basicamente aqueles buracos eram banheiros. Um era pra cada pra terem privacidade. Então não vai comer nossos cérebros? Se eu quisesse cérebros, não correria atrás de vocês. Então apesar dele parecer um cara estranho, ele era gente boa. E quando cortou pro dia seguinte, a Nicole agradeceu pela ajuda e o Gumball pediu desculpa por ter achado ele esquisito. E aquele cara levou numa boa, só que quando o Gumball falou da mãe dele, com certeza ele não gostou. Poxa, animais empalhados, gritos, serra, sua mãe. O que você falou da minha mãe? Então eles foram embora finalmente, só que o Gumball acabou falando que ainda bem que essas coisas que a Nicole falou não aconteceram com eles. Isso não existe, assim como o mutante no deserto. Só que quando eles vão embora, foi exatamente o que passou atrás deles. A gente sabia que não tinha essa história de caminhonete assombrada. Nem monstro mutante do deserto. E uma coisa que me surpreendeu nesse episódio é nunca julgar as pessoas por parecer estranhas. O episódio inteiro fez a gente desconfiar de um personagem que não tinha nada demais. E até mesmo no final, quando algo é pregado como uma lenda urbana, muitas vezes pode acabar sendo verdade. Eu acho inclusive que muitos boatos que é pregado por aí pode até ser real. A gente só não tem como saber. Mas mesmo que a família Watterson não tenha conseguido relaxar na viagem, pelo menos deu tudo certo no fim. Mas enfim, deixe sua opinião sobre esse episódio nos comentários, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skynic Sponsored Beats.